Você pode me dizer uma maneira de decorar as escritas? Tô com dificuldade porque esqueço. Eu imagino que ela tá falando de hiragana, katakana e kanji também. Imagino que tá englobando tudo, porque ela fez essa pergunta num vídeo onde eu estava escrevendo hiragana. Então, acho que envolve tudo, né? Nesse caso. Quando você fala de escrita em japonês, é uma coisa que você precisa praticar, você precisa cultivar escrevendo mesmo. Não tem como fugir. Você não vai aprender a escrever e você não vai conseguir manter capacidade de escrita sem escrever com uma certa constância, né? Tem que ser consistente, né? Se você não escreve nunca, você não vai aprender a escrever, você não vai ter como decorar escrita e lembrar, né? Você pode até escrever por um tempo e lembrar por um tempo, mas depois você inevitavelmente vai esquecer, né? Então, a forma que você pode fazer para você não esquecer a letra, no sentido de você conseguir ler a letra, é praticar leitura e a escrita também. Se você quer ser uma pessoa que consegue escrever hiragana, katakana e os kanjis, nem que sejam os kanjis básicos, você precisa ser uma pessoa que escreve com uma certa consistência, porque se você não fizer isso, você vai lembrar por um tempo e aí depois você inevitavelmente vai esquecer. Não tem como você lembrar e guardar para sempre na memória sem uma prática constante, né? Então, minha recomendação, principalmente no início, é que você tente escrever bastante usando lápis, borracha e caderno. Em vez de ficar escrevendo no computador, principalmente porque no computador você não vai conseguir escrever, não vai ter como você escrever a sua letra, não vai dar certo se você não escrever num caderno. No computador não tem como você ficar escrevendo normal. Mesmo que você use meios digitais, por exemplo, um tablet. Tem gente que gosta muito de usar tablet, adora usar tablet para escrever. Eu não recomendo porque a caneta do tablet ela não vai escorregar direito na tela do tablet como um lápis escorrega num papel. Não vai ser a mesma coisa. A textura é muito diferente, é tudo muito diferente. E eu acredito que é muito mais difícil aprender a escrever usando um tablet, né? E como você tá começando, quando você tá começando a aprender, a gente quer facilitar as coisas, né? A gente não quer dificultar cada vez mais as coisas, correto? Por isso, minha recomendação é lápis, borracha e caderno. Não tente deixar as coisas complicadas à toa, tá? Faça o possível para simplificar e use essas ferramentas básicas, né? Aí, uma vez que você está praticando a sua escrita, você vai passar alguns anos estudando japonês. Se você quer aprender japonês de verdade, não vai ser em 1 ano ou 2 anos que você vai ficar assim, nossa, top em japonês. Nossa, estou fluente em japonês. Você vai conseguir dominar o básico nesse tempo. Então, você vai estar sempre escrevendo, porque você vai estar sempre fazendo exercícios. Isso vai fazer com que você naturalmente aprenda essas escritas, essas letras, né? Eu imagino que a Dani, que fez essa pergunta, está muito no início do estudo de língua japonesa, não sabe muito bem como estudar japonês e ainda não está estudando formalmente. O que eu quero dizer com formalmente? Eu quero dizer fazendo um curso ou tendo um professor particular, uma professora particular. Porque toda pessoa que já começou o seu estudo formal de língua japonesa sabe que vai escrever o tempo todo, já está escrevendo o tempo todo, então não tem dificuldade de lembrar de hiragana e katakana. Isso é uma pergunta, geralmente, de quem está bem no iniciozinho do estudo. Depois que você olhar, se você olhar essa resposta, Dani, aqui, me corrija se eu estiver errada, mas eu acredito que é por aí mesmo. Então, a questão é, o que você quer com a língua japonesa? Você quer ser capaz de escrever mesmo? Ou para você apenas ler é o suficiente? Você acha que apenas ler é o suficiente? Porque não tem certo e errado.
né, gente? Todo mundo tem objetivos diferentes com a língua japonesa. Por isso, cada um precisa saber o que quer, para poder saber que caminho vai ter que seguir para chegar onde vocês querem chegar, né? Se você quer ser uma pessoa que sabe escrever, você tem que escrever. Não basta ficar lendo apenas, tem que pegar a sua ferramenta de escrita, a sua caneta, o seu lápis, que seja, e escrever. Senão você não vai conseguir lembrar na hora de escrever. Todos os japoneses, isso é inevitável, sabem ler muito mais kanjis do que sabem escrever. Tem muitos kanjis que são difíceis de serem escritos, porque eles quase não escrevem esses kanjis. Então, às vezes, é normal esquecer um pedaço ou outro. Como é que escreve esse kanji mesmo? É uma coisa comum você saber ler muito mais kanjis do que você sabe escrever esses kanjis. É comum. Mas, quanto mais você pratica, mais kanjis você vai lembrar. Eu não vou nem colocar o hiragana e o katakana nessa sacola, porque o hiragana e o katakana é para você, nossa, estourando ficar 2 meses no hiragana e no katakana. Mais do que isso, você já está perdendo um pouco de tempo, né? Então, para você aprender a escrita, você tem que escrever. Parece uma resposta idiota, mas é o que é. Tem que escrever mesmo, não tem como evitar.